Olá, meus amigos, olá, meus irmãos que vão estar vendo aí esta filmagem, esta live, aonde estarei tratando com todos vocês a respeito aí de algo terrível que tem acontecido em nosso planeta. Não é algo privado, não é algo que está localizado em determinadas regiões apenas, mas sim algo que está globalizado, atingindo toda a nação brasileira. Todos os países aí estão temendo este mal. Porém, eu não quero ser aqui hipócrita, também não quero ser arrogante, nem menosprezar o dano causado por esta doença. Longe de mim querer roubar para mim a razão, querer ser o certo de tudo. Também não quero tirar o crédito dos médicos, biólogos, estudiosos da saúde que estão pesquisando e trabalhando aí dia e noite em prol da nação. A verdade, a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus, ou seja, ela vem com a permissão de Deus. Então eu quero dizer, irmãos, com tudo isso, e quero novamente deixar bem claro, não quero que todos concordem comigo, porque eu sei que não vai haver isso, mas que fique de reflexão, principalmente para você que partilha da mesma fé que a minha, a fé em Cristo Jesus, nosso Redentor. Porque na verdade, nós temos que entender algo que está bem claro para todos nós. Isso a pessoa crendo em Deus ou não, se um dia ela teve a oportunidade de ler a Bíblia, ou conversou com alguém que leu a Bíblia, a palavra de Deus, ela sabe que a palavra de Deus está se cumprindo em toda a nação, em toda a terra. Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. Mortes, destruições, pavores, e algo também que é conhecido pela palavra de Deus como apostasia, falta de temor a Deus. A apostasia é diferente de uma pessoa que não tem um conhecimento da palavra de Deus e ela não sabe que certas atitudes desagradam a Deus. Pelo contrário, a gente costuma dizer que é o pecado irracional por não conhecer a verdade. Apostasia é quando a pessoa conhece a palavra, conhece a verdade, sabe o que agrada e o que desagrada a Deus e ainda assim continua praticando este mal. Mas não é disso que eu vim tratar aqui nesta filmagem. Meu assunto é um pouco mais delicado. A palavra de Deus vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem firmes e firmes para sempre. Você também, lendo a palavra de Deus, está escrito: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, Jesus dizendo, não eu, Jesus, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus diz que Deus nos deu espírito de fortaleza e de moderação, e não de covardia. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus, ela diz que Paulo e Silas estavam presos. Quando oraram, o sobrenatural aconteceu.
A palavra de Deus também diz que Pedro estava encarcerado, com guardas acorrentados ao seu corpo. Se não bastasse, guardas para o lado de fora da sua cela, para garantir que de lá ele não escapasse. E ainda assim, a igreja estava orando. Pedro era o pastor, mas a igreja sabia que o libertador, ele vive. O Redentor, Jesus Cristo, ele vive. Pedro preso, a igreja orando. Dia e noite, noite e dia. A Bíblia diz que a igreja orava continuamente. Ou seja, sem interrupções. E a mesma Bíblia diz que anjo enviado por Deus apareceu a Pedro e o libertou daquele presídio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que nós devemos respeitar este momento ao qual nós estamos enfrentando, sim. Nós devemos, com certeza, nos policiarmos e vigiarmos, porque Jesus deixou 2 ordens. Jesus disse para nós: vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai. Ele falou vigiai e orai. Mas entenda isso. É incrível como neste momento de tanta luta, neste momento que a humanidade está abalada, neste momento que muitas pessoas choram por não ter saída, recursos, meios, condições, ajuda, auxílio, refúgio. Essas pessoas estão chorando, desesperadas. E o que mais mexe conosco, que somos servos de Deus, é que a igreja estão fechando as portas. O povo de Deus, que era para estar orando, estão parando de orar. Respeito todas as opiniões, entendo que cada caso tem que ser analisado com carinho, e cada caso tem que ser analisado, separadamente. Mas vamos entender o que está escrito na palavra de Deus. Malaquias, capítulo 10, versículo 18. A palavra de Deus vai dizer assim: olhareis outra vez e vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre os que servem e os que não servem, entre o fiel e o infiel. Se Deus olhar para a terra agora, Deus está vendo essa diferença? Porque afinal nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luta se levanta e a igreja se prostra para a luta. A igreja se prostra para a dificuldade. Não é isso que eu aprendi. Não é isso que eu aprendi na escola da fé. Na escola da fé, na palavra de Deus, eu aprendi uma coisa que eu tenho em meu coração. A última palavra quem dá em nossas vidas é Deus. O Senhor diz lá no livro de Salmos que em vão guarda o sentinela a cidade se o próprio Deus não aguardá-la.
Em vão edifica a casa o trabalhador, se o próprio Deus não a edificá-la. Nós entendemos a necessidade de muitas pessoas ficarem em casa, mas tem muitos crentes que estão deixando de ir para a igreja por preguiça, aproveitando-se da situação como um argumento para não buscar a Deus. Pessoas que se dizem crentes, cheios de fé, se escondendo dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa para você que vai estar vendo esta filmagem. A Bíblia diz que Gideão, ele tinha uma família, mas a família era a menor daquela aldeia. E Gideão da tua casa era o menor. Todo o povo correu, porque sabia que o exército inimigo viria e saquearia toda aquela aldeia. Saquearia toda aquela aldeia. Mas qual foi a postura de Gideão? Gideão viu todos correndo, se escondendo nas montanhas, em cavernas, com medo. E Gideão tomou uma postura diferente. Gideão falou: não vou me prostrar, eu não vou aceitar. Eu trabalhei e é direito meu colher os frutos do meu trabalho. E Deus, vendo esta atitude, Deus envia o anjo e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. A Bíblia também diz que Davi, com ordem de seu pai, foi alimentar os seus irmãos. Os seus irmãos estavam acampados num campo de batalha contra os filisteus. E quando Davi chega naquela batalha, ele se depara com uma situação. A Bíblia diz que havia um gigante, forte, alto, criado para a guerra. Linguagem popular, uma máquina de matar. E todos estavam com medo. Todos estavam preocupados. Todos aqueles que olhavam para ele sabiam que se enfrentasse aquele gigante, a sua morte estava certa. Porque eles olhavam e viam um homem muito alto. Mas uma pessoa de fé, quando ela olha, ela não vê o problema, ela vê a solução. Davi olhou para o gigante e falou: quem é este circunciso que ofende o nosso povo e afronta o Deus de Israel? E olha a ousadia daquele pequeno rapaz. Davi olha para Golias e fala: Golias, eu vou te enfrentar, eu vou te destruir, porque você vem a mim com espada, com lança, capacete, escudo, armadura, ferramentas de um guerreiro da terra, ferramentas naturais. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti e te destruirei. Davi foi, colocou a sua pedra numa funda. Funda, para quem não sabe, é uma espécie de um estilingue. Lançando aquela pedra, acertou no meio da testa de Golias. E Golias, a Bíblia diz que caiu com o rosto em terra. A pedra acertou no meio da testa. Se foi uma pedra
lançada com muita força a ponto de desmaiá-lo, pela física, o natural, como o impacto veio de frente para trás, era para ele cair para trás. Mas nós entendemos que Davi não teria força para derrubar aquele homem tão grande. Quem derrubou Golias foi o próprio Deus. Davi só lançou a pedra. Nínive estava condenada à destruição. Jonas foi enviado como mensageiro de Cristo. Nínive orou. Aquele povo foi perdoado. E aquilo que era para ser morte se transformou em vida. Pergunto para você agora. Esta doença, será que é maior do que o teu Deus? Esse Deus que agora estou falando para você. Esse Deus ao qual, se você abrir uma Bíblia na tua casa, você pode acompanhar. Será que este vírus é maior do que o teu Deus? Eu falo com pessoas que estão aterrorizadas, atemorizadas, amedrontadas, intimidadas. E eu falo também com muitas pessoas que precisam ouvir isso. Deus tem que olhar para a terra e ver a diferença. É momento de eu e você mostrarmos o que verdadeiramente é fé. É nestes momentos que nós que servimos a Deus iremos ganhar alma para Cristo. Porque na verdade é no momento de desespero que as pessoas precisam de refúgio. E o Senhor falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não quero colocar uma ideologia barata, nem também tentar coagir a ninguém. Só minha reflexão. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. E eu digo para você, se você for uma pessoa que tiver, por menor que seja, uma fé no teu coração, ore a Deus. Vigie, se previna, álcool em gel, evitando aglomerações, evitando lugares públicos com grande número de pessoas, evitando sair da tua casa para ir em casa de parentes, vizinhos, familiares. Não precisa. Mas eu não posso deixar de falar. Obreiros, pastores, bispos, ciclo de orações, vamos orar. Cabe a nós, lideranças espirituais, estamos tomando uma atitude de fé. Deus tem que olhar e ver a diferença em mim e em você. É muito fácil você levar uma aparência de sacerdote, pastor, bispo, obreiro, diácono. Agora você tem que fazer por onde. É momento de você provar que você não foi só chamado, mas também é escolhido. Fica esta reflexão para você. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Este vírus vai passar. E o que vai permanecer é a tua atitude. O que vai prevalecer é o que você tem feito com aquilo que você chama de fé. É os fins dos tempos? Sim. Mas muitas maldições e destruições a Bíblia fala que vai acontecer. Então não vai parar por aí. Então não adianta se esconder em casa, porque este vírus vai passar e virá coisas piores. Mas só os fortes sobrevivem. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso foi o que Jesus falou. Que Deus abençoe a todos.
É momento de orarmos, termos muita fé em Deus. E eu tenho a certeza, irmãos, isso é passageiro, vai acabar e o povo de Deus vai prevalecer. Nós, na Capela dos Milagres, não vamos parar. Vamos orar, ainda que com a minoria, mas a minoria que vai no nome do Senhor dos Exércitos. E esse gigante vai cair por terra. Deus abençoe a tua vida. Entenda que a tua vitória não depende do homem. A tua vitória depende de Deus. Não importa o teu problema. Talvez o coronavírus seja o menor dos teus problemas. Talvez você enfrenta depressão, síndrome do pânico, diabetes, colesterol, pressão alta, deficiência física, mental, espiritual, sentimental. Eu digo para você, Deus é o remédio para a tua vida. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Eu, pastor João Cléber Gonçalves, fico por aqui. E eu tenho a certeza que esta mensagem irá entrar no teu coração. Até mais, a paz, que Deus abençoe.